Turma boa, tudo bem? Estávamos falando aqui do crime de furto. Falei para você que furto é subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem. Começamos a falar depois sobre o repouso noturno. Falei também para vocês sobre essa causa de diminuição de pena se for chamado furto, tiver o agente for primário e de pequeno valor a coisa subtraída. Falamos depois do furto qualificado. E a última qualificadora que eu falei para vocês foi concurso de 2 ou mais pessoas. Falei para você que vai incidir a qualificadora, ainda que a pessoa com quem o agente vai cometer o crime seja uma pessoa inimputável, porque o Brasil adota a teoria da indiciariedade limitada, basta que o fato seja típico e ilícito, independentemente da culpabilidade, tá certo? Então, pela teoria da acessoriedade limitada, basta que o fato seja típico e ilícito, ainda que seja inimputável, o crime estará consumado, certo? Vamos voltar aqui, que eu tenho as outras qualificadoras para trabalhar com vocês. Olha só, a pena de reclusão, vou apagar isso aqui tudo, porque senão você não vai conseguir ler. Onde que eu estava aqui? Então, olha só, se você olhar aqui esse parágrafo 4º, fala o seguinte, ó, a pena de reclusão de 4 a 10 anos e multa se houver emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Pessoal, isso aqui, se houver o emprego. Espera aí que diferenciou aqui, ó. É aqui. Olha só, se houver um emprego de explosivo ou artefato análogo. Isso aqui é o famoso caso de subtrair caixa de banco, né? Então você vai lá, explode o banco e pega todos os bens que estão lá, todo o valor que está lá, você vai cometer esse crime. Cuidado, hein? Não confundir com o parágrafo 7º, olha aqui, ó. A pena de reclusão de 4 a 10 anos, portanto, é a mesma pena se a subtração for de substância explosiva. Você consegue entender que esse aqui, no parágrafo 4º, é o método... Cadê? Aqui, ó. É o método, ao passo que aqui é o objeto, tá? Aqui você subtraiu o bem do explosivo. Então aqui é o objeto. Ao passo que no parágrafo 4º é a forma que você utilizou, tá? A maneira, certo? Agora preste atenção aqui nesse parágrafo 4b. Olha só. A pena de reclusão de 4 a 8 anos e multa se o furto mediante fraude... Eu já falei para você aqui do furto mediante fraude. O furto mediante fraude, presta atenção aqui em mim. O furto mediante fraude é aquele que você engana uma pessoa para que você subtraia determinado bem. Tá certo? Difere do estelionato, porque no estelionato você engana uma pessoa para você obter uma vantagem. Então a pessoa tem que fazer algo por você no estelionato. Aqui no furto mediante fraude você vai subtrair. Esse é o núcleo, ó. Esse é o núcleo, você não pode esquecer dele não. Tá. Então voltando aqui, ó. Então, se o furto mediante fraude é cometido por meio de dispositivo eletrônico ou informático, conectado ou não à rede de computadores, com ou sem violação de mecanismo de segurança ou utilização de programa malicioso, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo. Pessoal, então olha isso aqui, ó. Se você comete o crime de furto mediante fraude, com invasão do dispositivo eletrônico, com uso do dispositivo eletrônico, vai ter essa qualificadora de 4 a 8 anos. Tá? Exemplo clássico. A pessoa vai lá, consegue clona um cartão de crédito de uma pessoa, subtrai o valor que ela tem no banco. Furto mediante fraude. Eletrônico. Então vai ser essa qualificadora aqui. Veja que, portanto, isso aqui é uma maneira especial do furto mediante fraude. Então a gente tem o furto mediante fraude normal e o furto mediante fraude utilizando o meio eletrônico. Clonou o cartão de crédito, pegou senha de banco, tudo isso é furto mediante fraude. Tá? E aqui eu vou até aproveitar 2 segundinhos para dar uma dica para vocês. Se vocês forem fazer compra na internet, não coloca o número do seu cartão de crédito lá não. Tá? Faz um cartão de crédito virtual. O seu próprio aplicativo vai conseguir fazer isso. Faz o cartão de crédito virtual, utiliza aquilo lá, logo em seguida você bloqueia. Logo em seguida você descarta. Comprou, descartou. Comprou, descartou. Você pode fazer quando você quiser. Porque aqui você não vai ter como clonar em seu cartão de crédito, você não vai sofrer esse golpe. Tudo bem? Façam isso. Eu já fui clonado no meu cartão de crédito, já passei por isso que eu dou essa dica para vocês. Então olha só.
Parágrafo 4c, aqui você está diante de majorante em relação ao furto mediante fraude eletrônico. Então, a pena prevista para B vai aumentar a pena de 1 a 2/3 se for um servidor mantido fora do território nacional e vai aumentar a pena de 1/3 se for contra idoso ou vulnerável. Tudo bem? Parágrafo 5º, isso aqui é importante. A pena de reclusão de 3 a 8 anos se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. Então, for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. Olha aqui, gente. Eu falo para vocês daqui da cidade de Uberlândia. Pagar de carro. Consegue ver aqui, né? Consegue. Eu falo para vocês cidade de Uberlândia. Cidade de Uberlândia está no estado de Minas Gerais. Certo? Imagina você que eu vou subtrair um carro aqui na porta e vou levar para a cidade de Catalão, que é no estado do Goiás. Certo? Certo. Pessoal, se eu pego aqui em Uberlândia e levo para o Catalão, aqui você tem que a pena vai ser de 3 a 8 anos. Portanto, vai incidir essa qualificadora do parágrafo 5º do Código Penal. Tudo bem? Então, se o veículo se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior, a pena vai ser de 3 a 8 anos. Agora, presta atenção, ó. Entre Uberlândia e Catalão, que é onde eu vou levar aquele carro, existe ali, entre as duas cidades, a cidade de Araguari. Tudo bem? Existe ali a cidade de Araguari. Tá. A cidade de Araguari fica ainda em Minas Gerais e tem ali logo em seguida uma Polícia Rodoviária Federal. Tem a PRF logo ali. Imagina, portanto, que eu saio daqui e vou levar esse carro para Catalão, Goiás, e a PRF ali em Araguari me pega, me prende. Pergunto, eu cheguei a transpor as fronteiras? Não. Vai incidir essa qualificadora? Não. Tá? Então, para que haja incidência dessa qualificadora aqui, ó, eu preciso transpor as fronteiras. Tudo bem? Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque se você já estuda há um tempo, se você é um aluno diligente, você sabe que se você estiver falando do tráfico interestadual, não vai incidir essa qualificadora. Falei errado. Corta. Por que eu estou falando isso? Porque se você estiver falando do tráfico interestadual, vai incidir a majorante lá do tráfico, ainda que você não faça a transposição de fronteiras. Então, ainda que você não faça a transposição de fronteiras, vai incidir a majorante do tráfico. Aqui não. Aqui você tem que transpor as fronteiras do estado para que incida. Tá? Então, aqui só vai incidir a qualificadora do furto quando você chegar no Goiás. Se estiver apenas em Minas Gerais, não. Agora, presta atenção como que fala aqui o dispositivo. Ó. É de 3 a 8 anos se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. Ô, gente, imagina que você pega agora o carro aqui em Goiânia e vai levar aquele carro para o DF. DF é estado? Não. DF é um ente anômalo. Ele tem competência. Estadual tem competência municipal, mas DF não é um estado. Então, se você fala que o DF não é estado, vai ser desqualificador. Você pega o carro do Goiás e leva para o DF. Vai ser desqualificadora? Não, não vai. Entendeu isso? Não vai. E lá na lei de drogas, a majorante do tráfico interestadual? Lá vai. Então veja que eu estou falando isso aqui para você, chamando a atenção, porque é fácil confundir. Tá? Você tem lá no tráfico interestadual, a majorante. Naquele tráfico interestadual, você tem que transpor as fronteiras para que haja a sua incidência e não inclui o Distrito Federal. Aqui, no furto, isso aqui é uma qualificadora, lá é majorante, aqui é qualificadora. Aqui você tem que transpor as fronteiras, certo? Lá não, aqui você tem que transpor as fronteiras e aqui não inclui o DF
lá em... Certo? Certo. Parágrafo 6º e último para a gente acabar o crime de furto e começar o crime de roubo. A pena de reclusão de 2 a 5 anos se a subtração for de semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes no local da subtração. Pessoal, aqui eu tenho aquilo que é chamado de abigeato. Abigeato. Quando você fala em semovente, é animal, tá? Semovente é animal. Você pode ter que o semovente ele é selvagem, doméstico ou domesticável. Inclui esses dois. Semovente, selvagem não. Apenas se for doméstico ou domesticável. Só que tem que ser de produção. Tem que ser destinado à produção. Certo? Isso aqui é basicamente você subtrai uma vaca. Entendeu isso? Subtrai uma vaca. Aqui é um animal domesticável e é destinado à produção. Porco, galinha, né? Antigamente tentavam te falar que ladrão de galinha era um crime menor. Agora galinha também, veja que é um furto qualificado. A pena aqui é de quanto? 2 a 5 anos. Vocês estão percebendo aqui que não entra animal de estimação, né? O cachorrinho que você tem, comum hoje em dia, mãe de pet, pai de pet, né? Você tem aqui seu cachorrinho de estimação, ele pode ser doméstico, mas ele não é destinado de produção. Ele é cão de companhia. Se ele é cão de companhia, não é de produção. Tudo bem? Então não entraria aqui. O único caso que poderia encaixar aqui também o seu cachorrinho, o seu gatinho, o seu hamster, sei lá o que for, é se aquele animal doméstico for destinado à produção. Então imagina que você tem um canil, tá? Você tem o seu cachorro, é só o cachorro, só que você utiliza aquele cachorro também para que ele produza. Você vai e vende a prole daquele cachorro. Então nesse caso aqui poderia incidir sim esse abigeato, tudo bem? Mas se é só seu animal de estimação, não entraria aqui. Tudo bem? Tá. Pessoal, sobre o crime de furto, era isso que eu tinha que falar com vocês. Vamos começar agora a falar sobre o crime de roubo. Olha só, quando você fala no crime de roubo, você fala o crime de roubo, tá aqui, ó. Subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la por qualquer meio reduzido à impossibilidade de resistência. 4 a 10 anos de multa. Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtrair da coisa, emprega a violência contra a pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para outrem. Vem aqui comigo, ó. Quando você fala em roubo, você está diante aqui que é chamado de crime complexo, certo? Ele é basicamente a junção do crime de furto mais o crime de lesão ou ameaça. Então aqui, ó, você tem dois bens jurídicos protegidos, tá? Você tem patrimônio, você tem a integridade física. Então ele é um crime pluriofensivo. Ele protege mais de um bem jurídico. E ele é complexo porque ele é a junção de dois outros bens jurídicos. O crime de furto mais o crime de lesão ou ameaça. Então esse aqui é basicamente o crime de roubo, tá? Só que presta atenção que isso aqui é muito importante, ó. Quando você fala em roubo, você tem o roubo próprio e o roubo impróprio. Roubo próprio é aquele que a violência ou grave ameaça é usada antes
ou durante a subtração da coisa. Ao passo que o roubo impróprio é aquele que a violência é usada após a subtração da coisa. Entenderam isso? Então, imagina você a seguinte situação. Ó. Eu contra a pessoa está lá com o celular, vou roubar o celular da pessoa. Dou um bicudo na canela da pessoa. Em Minas Gerais fala assim, né? Bicudo. Dou uma bica. Dou uma bica na canela da pessoa, ela fala ai, aí eu vou pegar o celular dela e sair correndo. Veja que a violência, nesse caso aqui, foi anterior à subtração da coisa. Certo? Então, se a violência for antes ou depois, eu diante do roubo próprio. Tá. Agora eu tenho também o roubo impróprio. Ele é depois. Imagina você que o celular da pessoa agora não estava aqui com ela conversando. O celular da pessoa estava em cima da mesa. Eu pego o celular e ao pegar o celular a pessoa vem e eu desfiro nela socos e pontapés para assegurar a execução daquele crime. Aqui é o roubo impróprio. Se você estiver atento, você vai perceber que o roubo impróprio, ele nasce um furto, mas ele se transforma em roubo. Entendeu isso? Ele nasce um furto, era só para furtar. A pessoa chegou e para que eu consiga assegurar a execução daquele bem, aqui eu tive lá que usar violência contra aquela pessoa. Então veja que nesse caso aqui ele nasce um furto, mas ele transforma no roubo. Então a violência ou grave ameaça é usada, desferida logo após a subtração da coisa. Tá claro isso? Tudo bem? Só que veja, o roubo próprio, ele pode ter violência própria ou imprópria. O que é a violência própria? É a violência física, a violência real. Certo? E a violência imprópria? O que é isso? É reduzir a capacidade de resistência. É impossibilitar a pessoa a capacidade de resistir. É tirar dela qualquer forma de resistência. Pessoal, imagina a seguinte situação, ó. O cara foi numa boate, lá na boate ele conheceu a mulher, certo? E quando ele conheceu essa mulher, ele foi e marcou com ela de que ia sair com ela, que ia na casa dela e assim por diante. Chega lá na casa da mulher, a mulher vai ao banheiro e ele tranca a mulher no banheiro. E ao trancar a mulher no banheiro, pelo lado de fora, né? Ele vai lá e subtrai todos os bens da casa daquela mulher. Certo? Então eu quero que você entenda aqui, ó, que nesse caso é um roubo próprio. Só que a violência é imprópria. Tá vendo isso? Eu falo que é roubo próprio porque ele primeiro amarrou a mulher, ele primeiro deixou a mulher lá no banheiro e depois ele utilizou daquela violência. E essa violência aqui foi uma forma de reduzir a capacidade de resistência daquela mulher. Tá entendendo isso? Então aqui veja que eu estou diante do roubo próprio com violência imprópria. Entenderam isso, gente? Tá? Então aqui, cuidado, hein? Cuidado. Nesse caso aqui não foi furto, tá? Não foi furto. Já vi muito aluno falando em sala de aula que isso aqui, nesse exemplo, seria um crime de furto. Cuidado. Aqui está diante do roubo próprio com a violência imprópria, porque ele reduziu a capacidade de resistência dela. Tudo bem? Então cuidado, viu? Roubo próprio com violência própria, roubo próprio com violência imprópria. Agora, roubo impróprio é apenas violência própria. Então agora vamos ler aqui o artigo 157, para vocês verem aqui novamente, olha só. Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outra mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Eita. Então esse aqui, ó, é a violência própria. Certo?
ou depois de havê-la, por qualquer meio reduzido à impossibilidade de resistência. Aqui é violência imprópria. Esse do 157 é o roubo próprio, né? E aqui, na mesma pena incorre quem, logo depois de subtrair a coisa, logo depois de subtraída a coisa, emprega a violência contra a pessoa grave ameaça a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. Isso aqui, portanto, é o roubo impróprio. Tá vendo aí? Então, se a gente voltar aqui no quadro, ó, roubo próprio é o caput, roubo impróprio é o parágrafo 1º. Violência própria na primeira parte, violência imprópria na segunda parte. Show de bola? Tranquilo, né? Cuidado para vocês não fazerem confusão com isso, tá? Fácil fazer confusão com isso na hora da prova. Agora prestem muita atenção nisso aqui, ó. A pena aumenta-se de 1/3 até a metade. Esse 1 está revogado, fala daqui a pouquinho. Se há concurso de 2 ou mais pessoas, e aqui a gente volta no que eu falei em relação ao crime de furto, no início da aula. Falei para você que uma pessoa pode ser imputável, porque o Brasil adota a teoria da acessoriedade limitada, consequentemente basta que eu faça atípico ilícito. Tá certo? 2. Se a vítima... Opa, não foi. Tá aqui. Se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhecia tal circunstância. Esse valor aqui, ó, qualquer forma de valor econômico, não é apenas dinheiro, tá? A pessoa está transportando mercadoria, por exemplo. Vai incidir isso aqui, transportando cigarro, cerveja. Você quer subtrair aquele bem, por exemplo, você pode falar, usando violência ou grave ameaça. Usando violência ou grave ameaça, vai incidir esse caso de adiamento de pena aqui, tá? Se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior, se o agente mantém a vítima em seu poder restringindo a sua liberdade. Pessoal, isso que eu falei em relação ao furto, não vou repetir, não precisa, né? E depois, se o agente mantém a vítima em seu poder restringindo a sua liberdade. Cuidado, isso aqui é importante. Isso aqui eu chamo de roubo com restrição de liberdade. Tudo bem? Roubo com restrição de liberdade. Não confundam com extorsão com restrição de liberdade e extorsão mediante sequestro. São três crimes que você tem restrição de liberdade. Você tem um roubo com restrição de liberdade. Você tem a extorsão com restrição de liberdade, certo? E você tem a extorsão mediante sequestro. Tudo bem? Você tem todos esses crimes aqui previstos no Código Penal, tá? Qual que é a diferença entre eles? Gente, olha só. No roubo com restrição de liberdade, você vai restringir a liberdade da pessoa, mas o núcleo aqui, ó, é subtrair. O núcleo aqui é subtrair. Então imagina você que você quer subtrair o carro de determinada pessoa. Tudo bem? Você quer subtrair o carro. Você pega aquela pessoa, deixa a pessoa... Cadê? Só um minutinho. Aqui, ó. Voltando aqui. Pronto, voltando. Aqui, você vai subtrair. Então, imagina você quer pegar uma pessoa, quer roubar o carro da pessoa. Você coloca a pessoa, deixa a pessoa, por exemplo, lá no porta-mala. Essa restrição de liberdade é pelo tempo suficiente à subtração do bem. Então, você coloca a pessoa no porta-mala, depois deixa a pessoa, por exemplo, longe da casa dela, para você conseguir levar o carro.
roubo com restrição de liberdade, tá? Na extorsão com restrição de liberdade, a pessoa vai fazer alguma coisa por você. Vou falar isso daqui a pouquinho. Mas a pessoa vai fazer alguma coisa por você. E tem a restrição da liberdade. A pessoa vai, restringe a pessoa, a liberdade da pessoa para você, que ela faça uma coisa por você, que ela vai no caixa e saca o dinheiro para você. Aqui é a extorsão com restrição de liberdade. A extorsão mediante sequestro. O tempo que a pessoa vai ser privada de sua liberdade é um tempo além do simplesmente você obter a vantagem indevida. Então, nesses dois casos aqui, a restrição de liberdade é o tempo suficiente e necessário à vantagem indevida, à obtenção da vantagem. A diferença é que aqui você vai subtrair. Aqui a pessoa vai fazer algo por você, mediante violência ou grave ameaça. Tá claro isso? Então aqui, ó, na extorsão com restrição de liberdade, que é o chamado sequestro relâmpago, não é? O que você tem na verdade aqui, ó, é a extorsão com restrição de liberdade. Você vai restringir a liberdade da pessoa para que ela faça algo por você. Aqui não. Aqui você vai restringir a liberdade da pessoa para que você consiga subtrair aquele bem. Então você colocou a pessoa no porta-mala e levou o carro. Você prendeu a pessoa, no meu exemplo aqui, né? Prendeu a pessoa no banheiro e levou os bens. Então aqui você está diante de roubo com restrição de liberdade. Tá certo isso? Voltando aqui, ó. Se a subtração for de substância explosiva ou de acessório conjunto isoladamente, possibilita a fabricação, montagem, a gente já viu isso aqui lá no furto, é a mesma coisa, só que aqui, cuidado que aqui é circunstanciado, tá? Aqui é roubo circunstanciado, aqui é majorante. Lá pro furto, eu estava falando para vocês, ele era qualificadora, tá vendo aqui, ó? Qualificadora, 2 a 8 anos. Aqui não, aqui é majorante, aumenta a pena em 1/3, tudo bem? 7. Se a violência ou grave ameaça é exercida com o emprego de arma branca. Tá? Pessoal, isso aqui é muito importante e eu queria chamar a atenção aqui de um ponto para vocês que eu considero importante. Deixa eu só pegar aqui, ó. Olha só. Até a lei 13654 de 2018, e essa lei, ela falava que vai aumentar a pena de 1/3, tá? 1/3 até metade, né? Isso. 1/3 a metade, se for com emprego de arma. Tá bom. O que a doutrina falava aqui? Quando eu falo em emprego de arma, eu estou falando de arma branca e arma de fogo. Tudo bem? Então aqui, você tinha o inciso 1, eu pulei o inciso 1, mas falava isso, com emprego de arma. Interpretava que era arma branca e arma de fogo. Certo? Tá. Quando veio a lei 13654 de 2018, ela vai falar o seguinte: aumenta a pena de 2/3 para arma de fogo. Tudo bem? Em relação à arma branca, em relação à arma branca, houve abolício. Então, olha aqui que interessante, ó. Antes você tinha o quê? Em relação a essa majorante aqui, aumentava a pena de 1/3 até metade, coloquei errado aqui, né? Aumentava a pena de 1/3 até a metade, se você usar o emprego de arma. Tudo bem? Falava arma. Quando falava arma branca ou arma de fogo. Veio a lei 13654 de 2018, que ela entrou em vigor no dia 23/4/18, e ela falou que a pena vai se aumentar em 2/3 se houver emprego de arma de fogo. Então a gente tem que analisar da seguinte forma: em relação à arma de fogo, a lei piorou, porque antes aumentava de 1/3 da metade, agora aumenta 2/3. Então, se for com arma de fogo, essa lei aqui vai retroagir? Não. Ela só aplica para fatos posteriores. Tá certo? Arma de fogo. Arma de fogo. Imagina que a pessoa foi lá e cometeu, por exemplo, um roubo com arma de fogo
no dia 22/4/18. Esse aqui foi o fato, certo? E ela foi julgada no dia 22/4/2021. O fato aconteceu aqui, o julgamento aconteceu aqui. Se eu estiver diante de uma situação, qual lei que eu vou aplicar? Essa ou essa? Vou aplicar esta lei. Tudo bem? Porque ela é mais benéfica. Essa aqui, ela é prejudicial, ela não retroage, tá? Só se aplica a fatos posteriores. Então, só vou aumentar a pena 2/3 para os fatos que aconteceram depois de 23/4/2018. Aqui não tem dúvida. Então, em relação à arma de fogo, é uma lei prejudicial. Ela não retroage porque ela é prejudicial. Tá. Só que olha aqui que interessante, ó. Veio depois uma outra lei, que é o chamado pacote de crime, que é a Lei 13.964/2019, que ela voltou a aumentar a pena de 1/3 a metade para arma branca. Que foi esse inciso 7 aí que colocou pra gente, tá? E essa lei aqui entra em vigor no dia 24 de janeiro de 2020. Tudo bem? Aumentou a pena de 1/3 até a metade para a arma branca. Então, olha só que interessante. Olha só que interessante. Eu tinha previsão de 1/3 até a metade para a arma branca, certo? Aqui, em 2018, veio essa lei aqui e apagou em relação à arma branca. Veio ali aqui no dia 24 de janeiro de 2020 e voltou a aplicar a arma branca, tá? Isso aqui, ó, como a gente tem uma seção de 3 leis no tempo, e a intermediária ela é benéfica, ela tem retroatividade e ultratividade. Lembra disso? Vamos imaginar a seguinte situação, ó. Imagina que a pessoa cometeu o fato com arma branca agora, tá? Arma branca. Ela cometeu o fato no dia 23/4/2017. Tá? E ela foi julgada no dia 23/4/2019. Então aqui, ó, ela cometeu o fato aqui e o julgamento foi aqui. Tá certo? Essa lei aqui não é benéfica? Então é retroage. Então quando ela for julgada, vai ter sem emprego de arma, porque houve essa abolição aqui, ó. Tá certo? Então ela vai responder pelo crime de roubo sem a majorette da arma. Vamos imaginar agora que ela cometeu o fato no dia 23/4/2017, só que ela foi julgada no 23/4/2021. Então ela cometeu o fato aqui, que havia a majorante para arma branca, certo? E ela foi julgada aqui, que também havia a majorante para arma branca. Só que entre as duas houve a revogação. Essa lei aqui, gente, ela tem retroatividade e ultratividade. Ela se aplica a fatos anteriores e a fatos posteriores a ela. Então, nesse caso aqui, como vê essa lei aqui apagou tudo, ó, ela também vai ser julgada sem a majorante da arma branca. Tá? Então, veja que eu só posso falar na majorante da arma branca para fatos acontecidos depois de 24 de janeiro de 2020. Entenderam isso? Tá? Então, aqui é um exemplo de seção de 3 leis penais, certo? A lei penal intermediária, ela tem retroatividade e ultraatividade, porque ela é mais benéfica ao réu. Sem problemas? Sem problemas. Então, esse aqui que eu tinha que falar para vocês, tá bom? Outro ponto que é importante, ó. Aqui, ó. Aumenta 2/3 se for com arma de fogo, tá certo? Que a gente viu ali. Se a destruição ou rompimento de obstáculo. Então, veja aqui, ó. Se a subtração for a substância explosiva, tá vendo aqui, ó? A substância... Eita, de novo. Se for a substância explosiva, esse aqui é o objeto, certo? Se aqui houver um emprego da substância explosiva, aqui é o método, né? No de cima, aumenta de 1/3 até a metade. No de baixo, aumenta 2/3. Tá certo? Tá certo. Continuando aqui, ó. Se a violência ou grave ameaça é exercida com o emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Olha que interessante, gente.
Olha que interessante. Aqui vai aumentar 2/3. Aí. Aqui vai aumentar 2/3 foi emprego de arma de fogo. Aqui no parágrafo 2º B, vai aumentar a pena em dobro se forma de uso restrito ou proibido. Você sabe que arma, eu não sou especialista em arma, não entendo muito não, mas sei que arma você tem a arma de uso permitido, a arma de uso restrito e a arma de uso proibido, né? A arma de uso permitido é aquela que qualquer pessoa pode ter, obviamente desde cumprir os requisitos legais. Então, a arma de uso permitido, qualquer pessoa pode ter. A arma de uso restrito é aquela que apenas agente de segurança pública pode ter. Tá certo? E a arma de uso proibido é aquela que nem agente de segurança pública pode ter. Então, por exemplo, pega uma arma descaracterizada. É a arma de uso proibido. Tudo bem? Então, você tem essa classificação. Permitido, restrito e proibido. Se for arma de uso permitido, a pena vai aumentar de 2/3. Se for restrito ou proibido, a pena vai aumentar 2 vezes. Tá? Então, se o roubo foi com uma arma descaracterizada, então aqui arma de uso proibido, a pena vai se aumentar 2 vezes. Se for arma de uso permitido, por exemplo, 38, então a pena vai aumentar 2/3. Certo? Certo. Agora presta muita atenção que esse aqui é importante. Ó. Não que o restante até agora não tenha sido. Isso aqui é mais. Se a violência ou grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo... Não. Se da violência resulta lesão corporal de natureza grave, a pena é de 7 a 18 anos e multa. Morte, a pena é de 20 a 30 anos e multa. Então isso aqui é importante. Aqui, ó. Se da violência resulta lesão grave, a pena é de 7 a 18. Resulta morte, a pena é de 20 a 30. Certo? Certo. Pessoal, não falei para vocês que roubo é patrimônio mais violência ou grave ameaça? Falei, não falei? Falei. Agora aqui é só violência. Tá? Então aqui eu excluo a grave ameaça. Só da violência. Se da violência resulta lesão corporal de natureza grave, aqui vai ser de 7 a 18. Se resulta morte, aqui vai ser de 20 a 30. Isso aqui é chamado de latrocínio. Tudo bem? Isso aqui é chamado de latrocínio. Tá? Latrocínio, portanto, é um roubo com resultado morte. Você vai ouvir falar muito aí no dia a dia, roubo seguido de morte. Não precisa ser bem assim não, tá? Porque quando você fala roubo seguido de morte, a ideia é que primeiro você rouba e logo em seguida você mata. Aqui você pode, não tem essa necessidade de você primeiro roubar e depois você matar. Você pode matar para depois roubar também. Então nesse caso aqui, veja que as duas formas seriam latrocínio. Latrocínio é um roubo que da violência resulta a morte. Tá? Agora tome muito cuidado com isso aqui, ó. O latrocínio, ele é crime contra o patrimônio, é crime de roubo. É um roubo qualificado. Como ele é um crime contra o patrimônio, ele vai se consumar quando houver a subtração do bem. Entenderam isso? Porque imagina você seguir a situação. Ó. Eu vou roubar um celular, tudo bem? Eu vou roubar um celular e eu vou lá, a pessoa resiste, eu atiro nela. Eu deixo o celular, mas a pessoa morre. Entenderam isso? Se ele é um roubo aqui, com o resultado morte, volta, corta. Falei besteira, corta. Pessoal, então você tem aqui, ó, o latrocínio é um roubo que resulta morte, tá? Se ele é um roubo que resulta morte, o latrocínio, veja que você vai ter a subtração, mas você vai ter também a morte. A questão que se coloca é, ele vai se consumar quando houver a subtração, quando houver a morte. Veja, imagina você a seguinte situação. Imagina que você vai roubar um celular, a pessoa resiste, você atira nela.
Você não consegue levar o celular porque muitas pessoas chegaram, mas a pessoa veio a morrer. Veja que a subtração foi tentada, mas a morte foi consumada. A pergunta que eu faço é, o latrocínio foi tentado ou consumado? Tá? Quero que você entenda o seguinte, ó, o latrocínio é um roubo que tem resultado morte e ele só vai se consumar com o implemento do resultado morte. Entendeu isso? Ainda que você não consiga subtrair o bem, mas se a pessoa morreu, o crime de latrocínio está consumado. Tudo bem? Então, o crime de latrocínio está consumado. Ele se consuma com o implemento do resultado morte. Do contrário, vai ser latrocínio tentado ou até mesmo apenas o crime de roubo. Tá? Veja, ele se consuma com o resultado morte, mas ele é um crime contra o patrimônio. Ele não é julgado pelo tribunal do júri. Tudo bem? Ele não é julgado pelo tribunal do júri. Tá? Então, veja que esse crime aqui é outra coisa importante. Ele não necessariamente é um crime pré-ter doloso. O que é um crime pré-ter doloso? É aquele crime que tem um dolo no antecedente e culpa no consequente. Tudo bem? Aqui você pode ter dois dolos. Você pode ter o dolo no patrimônio e o dolo na morte. Se você tiver o dolo nos dois, também é latrocínio. Tá certo? Então ele pode ser um crime simplesmente doloso. Tudo bem? Tá. Cuidado, que no latrocínio pode ter inclusive com vítimas diferentes. Imagina você que eu vou subtrair, por exemplo, você vai no museu e vai roubar um quadro. Você rouba o quadro, chega o segurança e mata o segurança. Patrimônio é do museu, a vida é do segurança. São pessoas diferentes. Ainda assim vai caracterizar o crime de latrocínio. Trocou tiro com a polícia. Você rouba e troca tiro com a polícia. Também vai ser considerado latrocínio. Tudo bem? Então aquele latrocínio, ele é um crime contra o patrimônio, mas ele se consuma quando houver implemento do resultado morte. Tá? Uma última consideração que eu acho muito importante. Não existe roubo qualificado circunstanciado. Não existe roubo qualificado majorado. Estou falando aqui para vocês que essas majorantes aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Concurso de uso a mais pessoas, transporte de valores, veículo automotor, arma, tá vendo aqui, ó? Arma não se aplica ao parágrafo 3º. Tá certo? Então, se a pessoa utilizou arma de fogo e matou outra pessoa, não vai incidir a pena do latrocínio e depois a majorante da arma de fogo. Não vai. Vai incidir apenas o latrocínio. Tá certo? Entenderam isso? Não vai a júri. É crime contra o patrimônio, mas se consuma quando houver implemento da morte. Tá certo? Tudo bem? Mais uma informação. Falei que era a última, mas que eu acho importante também. Pessoal, imagina que você, ó, que eu chego uma pessoa... que eu chego numa casa, mato 3 pessoas e subtrai apenas um carro. Entenderam isso? Mato 3 pessoas e subtrai apenas um carro. Foi apenas um latrocínio, tá? Porque é crime contra o patrimônio e subtrai apenas um patrimônio. Então a quantidade de latrocínios vai depender da quantidade de patrimônios. Tudo bem? Mesma coisa, você vai lá e rouba 3 pessoas, subtrai o patrimônio das 3. Aqui você cometeu 3 crimes de roubo. Tá certo? Tudo bem? Sem problemas. Então você vai levar em consideração o número de patrimônios para definir o número de crimes de roubo. Você subtraiu 3 patrimônios, 3 crimes de roubo. Agora cuidado diferente. Ó. Você entrou no ônibus e pegou o dinheiro, por exemplo, estava com um cobrador. Você pode pegar dinheiro de todo mundo, estava tudo cobrador, estava na posse. Então foi apenas um crime de roubo. Se você for roubando uma pessoa por pessoa, aí vai ser concurso formal. Tá certo? Pessoal, era isso que eu tinha que falar com vocês sobre o crime de furto e crime de roubo. Agradeço a todos pela atenção. Volto depois para terminar crimes com patrimônio, tá bom? Obrigado a todos, até mais. Cheers. Deu? Terminar depois, pode? Pode. Cansado já. Até porque esse